Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Curva sua cabeça. Espírito Santo, este é o momento onde irás ministrar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita aos nossos corações. Estamos aqui diante do Senhor para ouvir a Tua palavra. E é essa palavra que nos santifica, que nos cura, que nos limpa. E por meio dela seremos fortalecidas para prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Gente, quando eu preguei parte dessa mensagem na minha igreja em um culto de quarta-feira. E quando eu preguei, o Senhor falou comigo que era para eu compartilhar com vocês neste tempo. E Ele foi me dando mais algumas coisas. E a palavra que Ele me disse é que não só fortalecidas, mas inabaláveis. Fala para uma amiga sua assim: não só fortalecida, inabalável. O Senhor quer te tornar inabalável diante das suas circunstâncias. E para isso, existem duas histórias e eu quero compará-las com você nessa noite. Então nós vamos percorrer 3 textos. Primeira coisa que nós temos aqui é Jesus acalmando a tempestade. Jesus, ele estava presente naquela jornada dos discípulos. Eles iam passar para o outro lado, e para chegar do outro lado eles tinham que atravessar um lago. Alguns discípulos descrevem como mar, né? Tem discípulo que fala que era mar, mas a verdade é que eles tinham que atravessar águas para chegar onde eles precisavam, onde eles queriam, onde o próximo ponto, a próxima cidade, o próximo vilarejo, onde eles dariam continuidade à sua missão. E Jesus estava presente no barco. A Bíblia diz que Jesus estava lá. Ele estava dormindo, ok, mas ele estava no barco. Aonde Jesus estava? No barco. E de repente veio uma tempestade. E a tempestade é algo que não se pode controlar. Ela simplesmente chega. Hoje nós temos estudos de meteorologia que nos permite até ter uma ideia de quando vai chegar. Mas a verdade é que nós não conseguimos nos controlar. Nós não conseguimos controlar, podemos preparar. Podemos nos preparar saindo com guarda-chuva, podemos nos preparar cancelando um compromisso e ficando em casa, mas nós não podemos controlar a tempestade. Enquanto nós prosseguimos para o alvo, você mulher, você mãe, esposa, profissional, empreendedora, estudante, filha, enquanto você está prosseguindo para o alvo, enquanto nós estamos prosseguindo para o alvo, nós somos atingidas por coisas que nós não esperávamos, mas simplesmente vêm. Coisas que chegam e batem a nossa porta, ou às vezes nem batem, invade a nossa casa, invade a nossa família, invade o nosso trabalho, e nós simplesmente não temos como controlar.
Mas deixa eu te falar, isso é natural. Afinal de contas, Jesus disse que no mundo tereis aflições. Algumas pessoas retratam isso ou têm isso como um sinal de que talvez não estejam fazendo a coisa certa. Mas a verdade é que às vezes, mesmo fazendo a coisa certa, coisas que nós não gostaríamos, coisas que nós não esperávamos, acontecem. E talvez você esteja no meio de um momento desse, de uma tempestade, na família, no casamento, com os filhos, no local de trabalho, nas finanças, na saúde. Talvez você esteja num momento desse, mas eu preciso te lembrar, e isso tem que te fortalecer. Jesus ainda está no barco. Aquilo que veio de fora não mudou o fato de Jesus estar dentro do barco. E aí os discípulos, alguns deles eram experientes pescadores. Se eles eram pescadores, eles conseguiam lidar em tempos difíceis, eles sabiam como se comportar, como guiar o barco. Mas a verdade é que aquela tempestade veio de uma forma tão inesperada que os discípulos reagiram com desespero. E o desespero deles mostra-se no fato de que eles vão lá, acordam Jesus, chacoalham Jesus, e o que sai da boca deles é: o Senhor não se importa que a gente está para morrer? E quantas vezes nós, em momentos difíceis, não temos essa reação de desespero? Podemos até ir à igreja, podemos até sentar em um culto, mas a verdade é que o desespero tomou tanto conta do nosso interior, que as palavras que são ditas não fazem mais sentido para nós. O corpo está lá, mas a mente não consegue mais absorver o que as pessoas estão dizendo no altar. Quem sabe do que eu estou falando diz amém. Que às vezes é só comigo que acontece. Quantas vezes nós não temos essa reação de ansiedade, de murmuração? Eu penso que os discípulos estavam pensando assim: a gente acabou de vir de milagres maravilhosos. Ele curou um, curou outro. E agora nós estamos num perrengue e ele não vai fazer nada. Os discípulos estavam enfraquecidos naquele momento no seu interior. Eles não tinham forças nem para fazer o que eles já sabiam que daria certo se eles fizessem, porque eles eram pescadores. Eles sabiam lidar com coisas. Você acha que foi a primeira tempestade que eles enfrentaram? Você acha que foi a primeira vez que entrou água no barco deles? Mas agora eles estavam desesperados. Não te importas? Não está vendo? E às vezes a gente fala: o senhor não está vendo? Eu estou trabalhando, eu estou lutando, eu estou servindo na igreja, eu estou fazendo isso, eu vou aos cultos, eu jejuo, e o Senhor não se importa com o que está acontecendo na minha vida? Às vezes nós falamos isso dentro de casa, talvez não com essas palavras, mas as nossas atitudes demonstram isso, esse nosso desespero e essa nossa ansiedade. Porque no nosso interior, na verdade, nós ainda não estamos experimentadas, ainda não chegamos nesse nível de fortalecimento ou de estar inabalável diante das circunstâncias. Mas quando eles acordam Jesus acalma a tempestade. E Jesus, o ponto alto aqui que eu quero dar para vocês, não é que Jesus acalma a tempestade. É que Jesus vira para os discípulos e pergunta: por que esse medo todo? Ainda não tem fé? A pergunta de Jesus para nós nessa noite é: por que esse desespero todo? Você não se esqueceu que eu ainda estou no barco?
Por que esse medo todo? Você se esqueceu que eu estou presente? Que fui eu que prometi, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Esse interior nosso precisa estar fortalecido, essa fé. Ele pergunta isso porque Jesus, quando ele faz essa pergunta, alguns pensam, podemos pensar, não que não seja, mas podemos pensar que Jesus estava interessado na performance dos discípulos. Por que vocês ainda não oraram? Por que vocês ainda não repreenderam o vento? Eu não vejo, eu não entendo hoje, meditando nessa palavra, aquilo que o Senhor quer trazer para nós, que Jesus estava cobrando deles uma oração poderosa, uma oração xalamanaias, uma oração de bater o pé. O que eu vejo é que Jesus estava falando, vocês ainda não têm fé em mim. Se eu sou o Messias, enviado por Deus, e estou nesse barco, será que a tempestade é para a morte mesmo? Será que essa situação é para destruição mesmo? Eu acredito que Jesus estava chamando a atenção deles para esse fato. Se ele era o Messias e estava no barco, se ele era o filho de Davi e estava no barco, com certeza aquele barco não iria afundar. E é essa fé, dessa maneira que temos que estar fortalecidas. As circunstâncias nós não podemos controlar. O que as pessoas falam da gente, nós não podemos controlar. O que acontece conosco, nós não podemos controlar. Mas nós podemos fortalecer o nosso homem interior. O nosso interior. Isso nós podemos fazer. Jesus, ele tem um alvo para você. Ele tem uma palavra. E ele está dizendo, será que ele não vai te conduzir até este lugar que ele prometeu para você? Será que ele não vai cumprir o bom propósito que ele tem para a sua vida? Será que ele não vai te manter firme, inabalável, mesmo diante da tempestade? Será que ele deixou de ser a rocha onde você está firmada? Você não precisa se desesperar. Jesus está na casa. Ele está na casa. Ele está em você. O Espírito Santo é este penhor que habita em você. Ele é a garantia de que se cremos, se ouvirmos a sua voz, nós chegaremos aonde Ele quer que cheguemos. O que faltou nos discípulos neste momento? Eles ainda estavam começando a sua caminhada com Jesus. Então eles ainda não tinham uma fé desenvolvida. A estrutura interior deles ainda não estava desenvolvida. Eles ainda não tinham toda aquela experiência. Então por isso eles se tornaram desesperados. Por isso que eles ficaram ansiosos, porque eles ainda não tinham tido, eles viam acontecendo, mas ainda não estavam forjados no seu interior. E digo mais, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi soprado sobre eles quando Jesus subiu aos céus. Mas vós recebestes o Espírito Santo, ele habita em você e te fortalece. Foi por isso que os discípulos ficaram dessa forma, e isso se mostra no fato deles perguntarem: quem é este que até o mar, que o vento lhe obedece? Vocês percebem que eles ainda não estavam amadurecidos no seu interior? Que eles ainda não estavam experimentados? Que eles ainda não tinham essa fé desenvolvida? E aí eu quero contar outra história, com a mesma situação, mas que teve uma reação diferente. E é a reação que Deus espera das mulheres do Amapá,
de hoje em diante. Então você vai falar para sua amiga, agora presta atenção mesmo. Presta atenção mesmo. Atos 27, você pode ir lá comigo? Atos 27. Versículo 9. Vou ler primeiro versículo 7. Navegamos bem devagar vários dias e com grande dificuldade. Chegamos em frente da cidade de Quínido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona da ilha de Creta. Vamos pular para o 9. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio, com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Presta atenção, agora é a vez de Paulo, um grande apóstolo. Agora é ele quem vai enfrentar uma tempestade. Ele está navegando em direção a Roma. Ele não está como uma pessoa livre, ele está como um preso. Ele é um prisioneiro indo para Roma. E ele está nessa situação porque ele decidiu apelar para César, para o imperador. Enquanto ele estava preso ainda lá nas terras de Jerusalém, lá para aqueles lados. Ele foi preso e ele apelou para o imperador. O imperador estava em Roma, então Paulo tinha que ir para Roma. E ele faz isso porque ele tinha uma convicção que tinha uma missão em Roma. Nós vemos duas situações, então. A primeira, vem uma tempestade, fenômenos da natureza que nós não podemos controlar. Como nós tivemos recentemente tantas perdas da Covid que nós não tínhamos como controlar. Ninguém conseguia controlar. Mas aqui, no caso de Paulo, tem duas situações agravantes. Primeiro, tinha um vento. Tinha tempestade, tinha dificuldades para navegar. Mas a segunda coisa, que aí, às vezes, nós mulheres piramos e não conseguimos nos manter na posição. Paulo estava à mercê de decisões e atitudes de outras pessoas. Quem é mulher casada, principalmente, sabe do que eu estou falando. Não dependia dele, ele era um prisioneiro. Não dependia dele. Mas o capitão decidiu continuar a viagem. E ele disse, é bom que a gente não vá. Paulo trouxe uma palavra de sabedoria. Assim como às vezes o Senhor nos inspira em palavras de sabedoria, e nós trazemos uma palavra de sabedoria dentro do local de trabalho, trazemos uma palavra de sabedoria dentro da nossa casa, mas simplesmente outras pessoas acham que daquela maneira é melhor. Mas só que nós sofremos a consequência junto com a pessoa que tomou a decisão. Os homens não estão aqui, então vocês podem falar. Quem sabe do que eu estou falando, diz amém. O marido toma uma decisão. Quem ajuda a pagar os boletos? A mulher. O filho toma a decisão. Quem tem que lavar as roupas ou arrumar as coisas depois? A mãe.
Não é assim, gente, que acontece? Se a gente está num local de trabalho, às vezes a gente dá uma ideia, mas quem tem a palavra final? O chefe. E aí, às vezes nós nos sentimos abandonadas, esquecidas e começamos a entrar num desespero, numa ansiedade ou muitas vezes numa depressão interior. Você pode estar sentado, porque eu já passei por isso. Eu até recomendo, quem não assistiu a mentoria ontem, assistam, porque eu contei meu testemunho. Você pode estar até fazendo as coisas, mas lá no seu interior, você sabe que tudo já ruiu e já destruiu, porque você não se sente fortalecida. Você está no modo automático, fazendo coisas sem estar presente. Por causa de outras pessoas, por causa de coisas que nós não conseguimos controlar. Eu não vou dar para você aqui a palavra, não se preocupe, irmã, Deus vai cuidar do seu esposo. Não se preocupe, irmã, Deus vai cuidar do seu filho. Não se preocupe, irmã, Deus vai tratar do seu esposo. Não, não é isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar que o Espírito Santo quer te tornar inabalável e fortalecida para você suportar toda e qualquer tempestade. Toda e qualquer situação que vier no seu caminho. Ainda vão haver coisas que você não vai controlar. Ainda vão ter decisões que você vai passar por consequências por causa disso. Ainda vai acontecer, mas a diferença é que você estará fortalecida para prosseguir, para continuar e para avançar. De repente, vem a tempestade, eles continuam a viagem e Paulo está lá. De repente, uma tempestade se levanta, tudo começa a se perder. No versículo 13, se você puder ir comigo, diz que começou a soprar do sul um vento fraco, por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente, fala comigo, de repente, um vento muito forte chamado Nordeste veio da Lília e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Às vezes vem situações que parecem que te tiram da direção. E eles tomaram essa decisão. Eles soltaram a mão e deixaram que o vento guiasse o barco. Muitas vezes, mulher, a sua força está indo embora, porque você quer controlar coisas que você não pode controlar. Você tem se esforçado com suas próprias forças para manter coisas que você não consegue manter. Para segurar coisas que você não consegue segurar. Para controlar coisas que você não consegue controlar. Mas quando você solta a mão do controle, você não pode se esquecer que o Senhor ainda está sentado no trono. Ele não te perde de vista. E Ele tem um lugar certo para o seu repouso. Ele tem um lugar certo para a sua parada. Muitas vezes você precisa soltar a mão e deixar o Espírito Santo conduzir. Parece que você está saindo da rota. Parece que você está saindo da direção. Mas é Ele quem está te conduzindo para cumprir o plano que Ele tem para a sua vida. Não é para perda, não é para destruição, não é para morte. Porque Jesus está em você. O versículo 18 diz: e a terrível tempestade continuou.
No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. No outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol, nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse... Vou dar uma parada aqui. Como se não bastasse tempestade. Aí eles tiveram que jogar um monte de coisa fora. Como se não bastasse jogar um monte de coisa fora. Eles tiveram que jogar até a comida, ficaram com fome. Como se não bastasse isso. Eles não viam nem sol, nem lua, nem estrela, nem nada. E existem momentos na nossa jornada que vão ser assim. Parece uma escuridão. A gente não está vendo saída. A gente não sabe nem para onde o barco está indo. Parece que acabou todo o suprimento. Uma vez nós passamos algo assim no nosso ministério. E eu lembro como quando eu orava, e eu falei para o Senhor, Senhor, a minha vida está construída em Ti como aquela casa na rocha. Eu posso até perder uns telhados, posso até ter umas janelas quebradas, mas a minha casa não vai cair. Isso é ser uma mulher fortalecida. Ela pode até ter perdas aparentes, mas no seu interior ela continua forte, ela continua inabalável, ela continua cheia de fé, ela continua confiante, ela continua brilhando a luz de Jesus. Pode não ter estrela, nem lua, nem sol, mas tem o Espírito Santo brilhando através dela. Pode não ter comida, mas ela está saciada no pão da vida que é Jesus. Pode não ter água, mas ela está saciada pelo Espírito Santo. Essa é a mulher forte, a mulher inabalável para prosseguir. Diferentemente da história anterior dos discípulos, Paulo se coloca de pé e ele não vai falar: Deus, eu pensei que o Senhor me queria em Roma, era melhor eu ter deixado eles me soltarem. Deus, eu pensei que o Senhor queria que eu falasse com o imperador, agora olha onde eu vim parar. Deus, eu pensei que isso e aquilo, mas olha o que está me acontecendo. Paulo não fez isso. Paulo se levantou, se coloca de pé e diz no versículo 21, homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse, ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda essa perda, esse prejuízo. Mas agora, olha o que Paulo disse, mas agora eu peço que tenham coragem, ninguém vai morrer. Nós vamos até perder o navio. Eu digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e eu estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Estava tudo dando errado, mas Paulo, no meio da tempestade, da escuridão, ele ainda ouvia a voz de Deus. E Deus estava dizendo para Paulo: o que eu falei que era para você fazer é isso mesmo. Pode ficar tranquilo que você vai fazer. Vai ter perdas, mas não se preocupe. Aquilo que eu te prometi vai acontecer. Vai acontecer. A situação era a mesma do que aquela anterior, do que os discípulos estavam. Mas Paulo se mantinha inabalável no seu interior. Ele não deixava que as circunstâncias determinassem se ele ia continuar ou se ele não ia continuar. Ele não deixava aquilo que as outras pessoas pensavam determinar se ele ia crer em Deus ou se ele não ia crer em Deus. Se ele ia prosseguir para o alvo ou não ia. Paulo estava
mas ele tinha coragem, força inabalável. Qual o segredo de Paulo? Como eu deixar de ser discípulo imaturo e passar a ser um apóstolo experimentado? Como eu deixar de ser esse menino, como Paulo diz, levado por qualquer vento, e passar a ser um apóstolo firme nas suas convicções e na sua fé? Qual o segredo de Paulo? Agora o meu último texto para você, para a gente terminar e concluir. Quem quer saber o segredo de Paulo? 2 Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Um dos textos que eu amo. Versículo 16. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O segredo de Paulo, como você vai ser fortalecida, mesmo em circunstâncias adversas, como você vai ser não só fortalecida, mas inabalável, é quando você coloca os seus olhos, não nas coisas que você vê, mas naquilo que o Senhor irá fazer. Quando você tira o seu olhar da tempestade e coloca os olhos em Jesus, quando você não firma a sua fé e a sua confiança no que é passageiro, a sua fé não está no fato de ter dinheiro, a sua fé não está no fato de ter emprego, a sua fé não está no fato de bonança, a sua fé está em Jesus. Ele é a rocha inabalável e é isso que te mantém fortalecida para prosseguir. Você não dá ouvido a conversas desnecessárias e desmotivadoras. Você não se une a quem não crê naquilo que você crê. Você não fica na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você não se prende a fofocas. Você não gasta tempo com vídeos que não mantêm a sua fé firme e acesa. Porque quando a gente olha, coloca os nossos olhos naquilo que nós não podemos controlar, a gente se sente impotente. É ou não é? Quando você fixa os olhos naquilo que você não pode controlar, você se sente impotente, sem força, desanimada. Mas quando você volta os seus olhos para Jesus, você consegue correr a carreira com perseverança. Quando você dá ouvidos a conversas desnecessárias e desmotivadoras, isso vai minando a sua fé. E tem mulheres que... Acho que o microfone está falando, já está na hora, né, filha? Vamos terminar. Nossa, é chique água de coco, gente! Nós não damos ouvidos a conversas desnecessárias e digo mais. Tem mulheres que estão se tornando enfraquecidas, porque têm gastado tempo demais nas redes sociais, comparando a sua vida com a da outra. E porque a outra tem e ela não tem, ela acha que a outra é mais forte do que ela.
Mas a sua força não está no que você tem. A sua força está em quem você é em Cristo Jesus. É nisso que está a sua força. É nisso que está a sua força. Você precisa aprender a confiar nas redes sociais do céu. E ela tem várias histórias lindas para você. Você precisa passar a olhar o WhatsApp celestial, sabe? Se você gosta de passar o dedinho, então começa a ler a Bíblia assim, ó, para você se sentir mais fortalecida no Senhor. Ao invés de você passar os rios, passa os versículos, porque você vai ser fortalecida no Senhor. Nossa fé tem que estar firmada na palavra e nos encher dela. Os nossos ouvidos têm que estar sensíveis à direção do Espírito Santo. Paulo disse: um anjo do Senhor veio a mim a noite anterior e disse, e eu te pergunto, o que o Espírito Santo tem dito a você? Você sabe me dizer, você sabe dizer qual foi a última coisa que Deus disse para você? E se Deus não te disse nada diferente, é porque você ainda precisa permanecer na última coisa. Às vezes nós não sabemos falar, eu ouvi de Deus, Deus me falou, Deus me inspirou, veio uma palavra de Deus para mim, mas a gente consegue dar a notícia da viagem da outra, da roupa que comprou, do carro que chegou ou não chegou, da viagem que foi feita, mas se queremos ser fortalecidas, temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Fortalecer a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito no Senhor. Temos que cuidar do nosso homem interior. Temos que renovar a nossa mente para tê-la transformada, para então experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos perder tempo tentando mudar marido, tentando mudar filho, tentando mudar chefe, tentando mudar colega de trabalho, tentando mudar líder, tentando mudar pastor. Nós não perdemos tempo com essas coisas. Nós nos dedicamos no estudo da palavra. Nós nos dedicamos na oração. Nós nos dedicamos em encher do Espírito Santo, porque é isso que nos fortalece. Nós não fomos chamadas para mudar ninguém. Essa obra quem faz é o Espírito Santo. Nós somos chamadas para nos fortalecer nele, para estar nele, para continuar fazendo aquilo que ele nos disse para fazer. Esse é o seu chamado. Ouvir do Espírito e obedecer. E assim você vai se tornando inabalável, experimentada no seu interior. Quando chegar a próxima provação, você sabe aonde se fortalecer. Você não se desespera. Você fala assim, peraí só um pouquinho, vou ouvir do Senhor. Aí você entra no quarto. E aí, Senhor, qual é dessa vez? Aí se o Senhor fala, você traz a palavra inspirada. Se o Senhor não fala, eu ainda não ouvi, mas eu sei que Ele fala. Vamos continuar buscando até Ele nos dar resposta e nos dar direção. Uma mulher fortalecida faz assim, para permanecer inabalável e para prosseguir para o alvo. O Senhor não te quer somente andando no automático. O Senhor quer que você tenha a força do Espírito em você, seja inabalável, e quando abrir a boca, que seja inspirada pelo Espírito Santo. Mulher fortalecida para prosseguir não aonde você quer, mas prosseguir para o alvo que Ele determinou. Essa é a mensagem, a palavra de Deus para você nessa noite. E eu quero orar por você, porque talvez você esteja se vendo dentro de uma tempestade. O seu corpo está aqui, mas você está estraçalhada no seu interior. O seu corpo está aqui, mas a sua mente está sendo atacada constantemente. Você se sente fraca. Você está aqui porque você já tinha pagado a sua inscrição, você já tinha pago o ônibus, você veio para não ficar chato, para líder, para o pastor, para ninguém falar nada com você. Mas você sabe que no seu interior, você não se encontra fortalecida. Eu quero que todos se coloquem de pé nessa hora. E se tem alguém que se encontra assim,
que precisa desse fortalecimento do Senhor e que você não quer mais, você quer se tornar inabalável, você não quer mais ser levada. Você muitas vezes está firme, de repente você está fraca. Você está firme, de repente você não quer mais. Se você se encontra assim, hoje eu quero orar para você. Feche os seus olhos. E aí eu gostaria que você saísse do seu lugar, se você se sente assim, e viesse aqui na frente para orarmos e pedirmos que o Senhor nos fortaleça no nosso interior. Você já vai vir e já vai vir orando. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem. Face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos Te queremos, Senhor. Te queremos, Senhor, nessa noite. Fortaleça o interior, Senhor. Fortaleça a mente, fortaleça a alma, meu Pai. Estou de pé na presença. Adore o Senhor do seu lugar e crie uma atmosfera aqui neste lugar. Crie uma atmosfera de adoração. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Vem, Espírito Santo. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração, você que está aqui na frente. Você vai dizer ao Senhor como você está. Abre o seu coração e fala. Abre o seu coração e fala. Não finge que nada está acontecendo. Fala tudo. Que palavras você ouviu? Qual é a tempestade? Que ofensa que fez isso com você? Fala, vai falando, vai se esvaziando para você se encher do Espírito Santo. Se esvazia das mágoas agora para você se encher do Espírito Santo. Vai se esvaziando agora do peso das preocupações, se esvazia para você se encher. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha com poder nessa noite. Espírito Santo de Deus, reveste a cada mulher com poder que vem do alto. Espírito Santo, reconstrua o interior dessa mulher. Reconstrua o que foi partido. Reconstrua o que foi destruído. Espírito Santo,
Santo, vá colocando tudo no lugar nessa noite. Espírito Santo, reafirma as tuas promessas nessa noite. Espírito Santo, que ela ouça a tua voz nessa noite. Espírito Santo, que ela receba uma direção, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento nessa noite. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que ela ouça a sua voz. Irianda lava xere cantaraba xere cantarabalas. Irianda lava xere lava xere cantarabalas. Irianda lava xere. A palavra de Deus diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Se você é batizada no Espírito Santo, aqui ou aí onde você está, começa a orar em línguas nessa hora. Todas orando em línguas nessa hora. Se você não é batizada no Espírito Santo, peça para o Senhor te batizar com o Espírito Santo nessa noite. Porque isso vai ajudar a te manter fortalecida para prosseguir. Peça ao Senhor, me batiza. Me batiza, Espírito Santo. Me batiza, Espírito Santo. Se você está aqui na frente e não é batizada no Espírito Santo, peça isso ao Senhor. Quem é batizada no Espírito Santo, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Irianda laba xere canterere balabaxe. Crecomberere balabaxere balabaxe. Crecanterere balabaxere balabaxere balas. Irianda laba xere balabaxere cantere balabaxe. Irianda laba xere cantere balabaxere balabasai. Canterere balabaxe cantere balas. Crecanterere balabaxere cantaras. Iri canta la bashere le balabashere le balabashe. Canta la balabashere le balase. Sopra em nós, Espírito. La bashere le balabashere le balabashere le balabalas. Iri anda la bashere le balabashere le balabashere le balas. Iri anda la she canta le balas. Iri canta la bashe. Eshuri canta la balas. E balabashai, decore cantei, rebalabashai, ele anda labashaias, quere cantar labalabashai, que xara labashara labalá. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o céu do alto. Iria balabashai. Você que está aqui na frente, você vai chegar um pouquinho mais aqui, ó, perto, mais perto, chega mais perto. Continue orando, continue orando. Você que não é batizada no Espírito Santo e quer ser, você tem que querer. Se você não é batizada no Espírito Santo e você quer ser batizada no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em línguas, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você não é batizada no Espírito Santo e quer ser, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você ainda não tem o batismo com a evidência bíblica de falar em línguas, vem, pode vir. E eu gostaria de pedir que as pastoras, os pastores que estão aqui, as coordenadoras, ajudassem em oração e ministrassem sobre essas pessoas agora. Se você quer, você tem que fazer como alguém que quer. Você tem que orar e pedir e começar a glorificar, porque quem quer, quer mesmo. Se
você quer ser batizada no Espírito Santo, já vai levantando as suas mãos, glorificando e vai pedindo: é hoje, Senhor, é hoje, Senhor. Quem está aí na cadeira, continue orando e orando em línguas, continue criando essa atmosfera aqui. As pastoras, as coordenadoras podem pôr a mão sobre essas mulheres que estão aqui na frente e ministrar a cura e ministrar o batismo no Espírito Santo. Que se abram os céus, o teu reino vem hoje aqui, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, teu Espírito. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, se abram. Se abram, teu reino venha mover a nossa fé, esperança estão em Deus, todos vocês, todos, de quem está aqui até quem está lá atrás. Quem tem convicção que isso é só uma amostra do que Deus vai fazer ainda? Talvez você está aqui hoje e você planejou não vir amanhã. Mas eu quero te dizer, se você é essa que planejou não vir amanhã, o Senhor está falando para você vir amanhã. Que Ele tem algo para você amanhã. Mas eu quero orar com você de uma forma bem profética. Nós vamos levantar as nossas mãos, nós vamos declarar que se abram os céus.
E não só os céus de bronze, mas também que se abra o nosso coração, porque a nossa fé está nele. Nós vamos abrir o coração para tudo, 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 tudo que Deus tem para derramar. Tudo. A gente quer tudo. Tudo que Ele tem para nós, a gente quer mesmo. É tudo. Não é pouco, não. É tudo que Ele tem para nós nesses dias. Levante as suas mãos aos céus. E você vai olhar e você vai cantar isso de forma muito profética. Que se abram os céus. Cante com a força. Que se abram os céus. O teu reino, a nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está. Que coisa linda! Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Aleluia! Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Quem está feliz dá um brado de aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vocês que estão aqui já foram fortalecidas um pouquinho? Amanhã tem mais. Pode voltar para o seu lugar, amém? Glória a Deus.